Então, hoje é o nosso segundo encontro do estudo do Diretório para a Catequese. Porém, nós vamos fazer nesse primeiro momento uma revisão daquilo que nós trabalhamos no encontro passado, que é a apresentação e a introdução do Diretório. Então, vamos começar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E eu começo também com uma mensagem, né? Para os catequistas, da liturgia de amanhã, um dia próprio para os catequistas, dia de festa, né? O Senhor nos escolhe e nos chama para o seguimento dele. Buscar Deus, sua vontade e aquilo que lhe agrada é a missão do cristão, mesmo que esse seguimento culmine na cruz. Renunciar aos sedutores convites do mundo, enfrentar desafios, caminhar com Jesus aos olhos do mundo são perdas, aos olhos da fé são certezas da vida. Como os catequistas, sejamos todos animados e revigorados no segmento fidedigno de Cristo. Então, que a gente possa aí viver essa missão de ser catequista, que é o que nós somos, né? E agora, esse desafio de estudar aí o diretório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a Fernanda vai estar compartilhando a tela, já agradecendo a Fernanda aí pela arte, né? Pela criatividade dela, de autoria aí no slide. Então, vamos seguir. Então, nós vamos iniciar o estudo do diretório, né? A Fernanda pode compartilhar a tela 2, por favor, Fernanda? A gente vai falar um pouquinho da panorâmica, né? Do diretório, né? Nós estamos hoje com esse diretório, é a terceira edição dele, né? Alguns aí compraram a versão online, mas nós temos o diretório mesmo, né? Que vale a pena a gente adquirir. Essa é a terceira versão, soltada agora em março, né, de 2020, pela Santa Sé, pontificado do Papa Francisco. A primeira edição, ela foi publicada em 1971, com o Papa São Paulo VI. E ela foi o quê? Baseada no documento do Concílio Vaticano II, esse livrinho fininho aqui, né? Bem gostoso de ler. A segunda edição, ela foi publicada no ano de 1997, vejo que há 23 anos atrás, né? Baseada no Catecismo da Igreja Católica, no pontificado de João Paulo II. E agora, o nosso terceira edição do diretório, ele tem como base o Sínodo da Evangelização e tem também baseado na Evangelii Gaudium, que é a alegria do Evangelho, também do Papa Francisco. Então, por esse documento, a gente já vê que linha que o Papa deseja que a Igreja siga, né? Então, tanto o primeiro, o segundo e o terceiro, eles têm a mesma finalidade da catequese, está apresentando a mesma finalidade. É uma continuidade e uma complementaridade, como está escrito aí no slide. Então, um completa e continua o pensamento dos anteriores. E, para nossa alegria, muitas ideias do diretório atual, ele tem ideias todas da América Latina, né? Do documento de Aparecida, os documentos, tudo aquilo que foi vivência na América Latina, a gente vê explicitado no documento a nossa realidade de catequese do Brasil. Isso é importante. Aí vem a pergunta, né? Para que e por que estudar o diretório? Aí pode ir o segundo slide, próximo slide. Por quê? Primeiro, porque o diretório, ele vai inspirar o Diretório Nacional da Catequese. Então, esse geral, ele vai inspirar o nacional. Ele também é um livro do magistério da Igreja. Então, a gente não vai só trabalhar com a escritura,
né, com a Bíblia Sagrada, a gente também trabalha com magistério. Então, ele é um livro, né? Ele vai fundamentar a nossa prática, ele vai alicerçar as nossas ações dentro da catequese. Com ele, as dioceses vão tirar suas diretrizes, as paróquias, as comunidades e nós, catequistas, para o nosso planejamento. Então, ele que vai dar um norte. Ele é um desafio e uma oportunidade para o catequista se preparar para os seus encontros de catequese. É ali que estará fundamentada a linha, a metodologia que a catequese deve seguir. É a nossa ferramenta, é a mais atual ferramenta. Pode prosseguir, Fernanda. A gente já viu esse, né? Pode seguir o próximo. E a palavra-chave da nossa discussão, do nosso estudo, do nosso diretório, a palavra-chave é mudança, né? Nossa, mas mudança, mas vamos ter que mudar o quê? Nós vamos apresentar o evangelho na nova cultura, na novas realidades, vamos ter que mudar. A realidade mudou, nós teremos que nos adaptar também. Mas mudar o quê? Pode prosseguir, Fernanda. Mudar o quê? Mudar o modelo, mudar o paradigma, né? Para ver se realmente nós estamos iniciando as nossas crianças, jovens e adultos na fé católica. Nós estamos, de fato, formando verdadeiros cristãos? Essa deve ser o nosso pensar, deve ser a nossa reflexão. Mas aí a gente fala assim, nossa, temos que mudar, a palavra de Deus não muda, passa de geração em geração, realmente não muda. Né? Então, vamos mudar o quê? O modo de agir, o modo de fazer a catequese. A palavra de Deus não muda, mas a forma de fazer a catequese muda e nós estamos aqui com esse desafio para mudar. Porque as famílias não têm a mesma cristandade que tinham no passado, né? Nós não podemos contar que as crianças recebem, né, a iniciação em seus lares. Então, nós temos que mudar a nossa forma de evangelizar. Então, o que vai requerer de nós? A primeira mudança vai ser em nós mesmos, em nós catequistas. Vamos mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de agir, vamos nos transformar para depois transformar o outro. Se ninguém transforma o outro, não está transformado em primeiro lugar. E qual vai ser essa maneira? Porque o catequista tem a missão de educar na fé. Né? Qual vai ser a metodologia? O que seguir? O que devemos fazer? Aí vem a chave de leitura que o documento traz. Então, quando você lê o documento, a gente está estudando por capítulo, mas quando você vai lendo o documento por inteiro, você vai visualizando nele 3 eixos muito importantes. Da experiência, do encontro e da mistagogia. E a gente fala assim, nossa, mas que essas chaves de leitura, né, de experiência, de encontro e mistagogia, eu vou ter que mudar tudo? Muita coisa a gente vai ter que rever. E não vou dizer que vai ser da noite para o dia, né? Nós vamos com calma, com tranquilidade, nos fundamentando primeiro, para depois passarmos para a nossa prática. E que metodologia é essa, né? Essa metodologia, e o documento nos faz refletir, de repensar a catequese, não mais como uma catequese como um curso, o catequista como um professor, a criança como um aluno, e os encontros de catequese como conteúdo programático a ser cumprido. E aí o documento traz, mas se eu não vou fazer nada do que já vinha sendo feito, e graças a Deus a gente já tem mudado muito, e até parabenizo, né? Nós aqui do Santuário já temos feito muitas modificações, mas ainda tem um caminho a percorrer. E o documento ele fala de uma catequese querigmática. Acho que pode ir o próximo slide. A catequese que está a serviço da evangelização e não dos sacramentos. Isso muitas vezes nos causa dúvida, né? Por quê? Até então a gente não faz a catequese para a criança receber os sacramentos? Sim, mas a gente não pode deixar que isso seja o objetivo maior. O objetivo maior da catequese é a busca pela fé, é a adesão da fé. Então, uma catequese que está a serviço do evangelho, está a serviço da evangelização, e não de receber o sacramento, embora e muitas vezes nem voltar mais. Ou recebe o sacramento da Eucaristia e volta depois para receber o sacramento da Crisma. Né? Então, é uma catequese que está a serviço da evangelização para a vida. E o documento fala de uma catequese de iniciação à vida cristã, que exige
uma inspiração catecumenal, um itinerário, que é um processo, um caminho, a fé como adesão, e educar para conduzir uma experiência mística. E o que é tudo isso, né? Tudo junto. Então, o que é uma catequese hoje? Querigmática, né? Aquela catequese de primeiro anúncio, uma catequese que vai formar discípulos missionários, uma catequese que vai despertar o desejo da pessoa caminhar junto com Jesus, igual os discípulos de Emaús, uma catequese que apresente Jesus como mestre, como Senhor, como Salvador. O catequista é aquele que leva a boa notícia, a boa nova da paixão, da morte e da ressurreição. Aquela catequese que transforma a vida. Aquela catequese que desperta o catequizante, seja ele pequeno ou adulto ou jovem, desperta para o amor, para a fé, para a experiência do encontro. Então, o catequista vai provocar esse encontro do catequizando com Jesus. Sempre com o olhar fixo em Jesus, mas sabendo que o protagonista desta catequese querigmática é o Espírito Santo. Pode ir mais um? E aí a gente vai falar assim, mas só a catequese vai modificar? Não, toda a igreja. Né? Esse documento não é destinado só a catequista, mas destinado a todos os membros de todas as pastorais. A gente vai sair de uma catequese da conservação para uma catequese de conversão pastoral, todas as pastorais. Não adianta só a catequese mudar e as outras pastorais não mudarem. Porque senão a gente não proporciona uma fé consistente. O catequista faz um trabalho lindo e a comunidade não continua. A comunidade é também uma catequista por excelência, né? E o sacramento que a criança vai receber é como se fosse o pão para o caminho. O sacramento é parte do caminho. Então, essa é uma coisa que a gente vai ter que ir trabalhando dentro de nós. O documento, ele fala também de uma catequese que tem um olhar para o querigma, que é essa catequese querigmática, mas para uma catequese com olhar na mistagogia, né? Que é uma catequese mistagógica, né? E a gente vai lá no dicionário, a gente vai ver que mistagogia significa conduzir para dentro de um mistério, ou deixar-se conduzir pelo mistério. Eu já dizia lá no primeiro encontro desse ano, 23 de fevereiro, o catequista não é mais o pedagogo, mas o mistagogo, aquele que insere no mistério, faz a criança experimentar, viver, testemunhar a fé. E o catequista, mistagogo, é como se ele fosse dar os códigos, como se ele fosse dar as chaves para as crianças entenderem as escrituras e as crianças entenderem a liturgia. Isso é uma catequese mistagógica, que mergulha junto com as crianças no mistério. Ao mesmo tempo, a mistagogia é um estado do ser catequista. Aquele catequista cativante, contagiante, alegre. Por isso, o diretório é embasado na alegria do Evangelho. Tem que estar alegre. Inserindo aos poucos, o catequizando nessa comunidade, que é também deve ser uma comunidade mistagógica, né? Que acolhe. Alegra-se por evangelizar e acolhe na ação. Sempre tendo o Espírito Santo como nosso maior aí, nosso norte. O catequista, ele insere na comunidade, mas ele acompanha. O diretório vai falar de uma pedagogia do acompanhamento, né? O catequista, que é aquele que ajuda, né? Que contribui para a igreja, que coloca a criança na fé, né? Educa na fé e para a fé de uma forma mistagógica, de uma forma de busca constante, de busca pela sede, né? Buscar ter sede de Deus. Podemos ir mais um? A criança iniciada. O que era iniciar uma criança, né? Eu falo assim, nossa, eu vou fazer uma catequese de iniciação à vida cristã. O que é isso dentro do documento? É inserir no novo grupo, receber as chaves, os códigos, compreender a ação. E como que a gente vai fazer isso? No documento, ele traz, depois a gente vai ter o privilégio de ler, né? Lá no número 55, ele fala da natureza da catequese. E ele fala o seguinte, ninguém nasce cristão.
A pessoa precisa ser inserida, né, na vida cristã, viver essa experiência de fé. Então, essa é a natureza da catequese. Então, nós, catequistas, vamos inserir a criança na vida cristã. E a palavra experiência de fé, a gente vai ver muito no documento. Nós vamos ver a palavra experiência da igreja. Nós vamos ver muito a palavra de Deus permeando todo o documento. Vamos ouvir muito em educar na fé e para a fé. Vamos ouvir muito que a gente está a serviço do Evangelho, a catequese a serviço do Evangelho. E para isso ela precisa ser missionária, né? Inserir a criança na vida cristã, participar com ela, viver com ela, acompanhar, como se fosse um companheiro mesmo de viagem o tempo todo. Então, não é só receber o sacramento. E hoje a gente vê e observa em muitas igrejas do Brasil, muitas crianças que receberam o sacramento e não foram iniciadas na vida cristã. Elas não experimentam, não se identificam, não vivem dentro da igreja. Acho que podemos ir mais um. Só para também dar um exemplo, né, do que é uma criança iniciada e uma que não é. Por exemplo, quando o padre entra na missa e beija o altar, para as crianças que são iniciadas na vida cristã, ele entende que o padre está beijando o próprio rosto de Cristo, que o padre está ali, que vai acontecer o sacrifício, que aquela não é uma mesa, né, mas é o próprio Cristo se entregando por nós. Uma criança que não é iniciada, ela pode entender que o padre chegou, beijou uma mesa, e é uma mesa assim. Só para a gente ter uma noção do que é uma pessoa iniciada de iniciação e aquela que ainda precisa compreender, né, todos os ritos, os símbolos litúrgicos, e decodificar, né, para a missa ficar bonita, gostosa, e entender cada parte do rito sagrado, entender cada parte das escrituras. Então, esse é o papel do catequista de iniciação à vida cristã, um catequista que vai fazer uma formação mistagógica, querigmática, e tem uma palavrinha ali, ó, catecumenal. Mas o que é isso, meu Deus? Uma catequese de inspiração catecumenal? Catecúmeno não são os adultos? Sim. O que o documento traz? E os outros documentos anteriores também já trouxeram. É que nós temos o documento do RICA, que é o ritual para adultos. Né? Não é para a gente pegar esse documento, recortar ele e colar lá na catequese infantil. Não. O diretório, ele nos ajuda a compreender que fazer uma catequese de inspiração catecumenal é aproveitar, resgatar o modo de fazer catequese que os primeiros cristãos faziam, né? Não se trata, assim, de copiar na íntegra, mas de se inspirar. Não se trata de reproduzir, mas de assumir o mesmo dinamismo que a catequese dos primeiros cristãos faziam, né? Um estilo formativo, uma renovação mistagógica, um tom missionário, né? Uma conversão permanente e progressiva da experiência, e propor um caminho. Depois, com o tempo, em outros capítulos, a gente vai estudar o que é uma catequese, como era a catequese antigamente, o que é uma catequese de inspiração catecumenal. A gente vai estudar um pouquinho do pré-catecumenato, do catecumenato, da purificação e da mistagogia. Mas tudo isso a gente vai fazer com calma, porque é muita informação também, para a gente se apropriar de uma única vez. Mas o diretório traz isso, para a gente se inspirar nos primeiros cristãos. Podemos ir, Fernanda, mais um slide. Como que está estruturado o documento que a gente está estudando? Ele está estruturado em 3 partes, né? Sendo uma primeira parte de introdução, apresentação, a última uma conclusão. Cada uma das partes tem 4 capítulos e totalizam 12 capítulos. E esses 12 capítulos, eles nos ajudam. A primeira parte vai falar, que nós já estamos estudando, a missão da catequese evangelizadora na igreja. O segundo, ele vai falar do processo de catequese,
que é muito bacana. Tchau, É muito bom. gatinha. O terceiro capítulo, a terceira parte, vamos dizer, os 4 últimos capítulos, vai falar da catequese nas igrejas particulares. Então, tudo isso para a gente compreender como que a gente vai fazer a experiência com as crianças, o encontro, a mistagogia, a cultura digital. Então, olha só, também traz um novo documento, essa pedagogia do acompanhamento. Um documento também ele traz a fé narrativa, traz muito sobre Maria e sobre Paulo. Então, veja bem, dentro do documento é citado mais de 150 vezes a palavra de Deus. Então, ele está realmente muito casadinho com a palavra de Deus. A gente consegue visualizar a importância e a seriedade que é esse documento, que está trazendo a palavra de Deus à tona, como a gente sempre faz nas nossas catequeses, né? A leitura orante, a reflexão do Evangelho. Podemos ir para o próximo? E a gente vai... como que está o catequista nessa história toda? Né? O catequista vai viver a vocação dele no Ministério da Catequese, entendendo vocação aí para todos nós como uma oportunidade que Deus nos deu para sermos santos. Ele vai acompanhar e ajudar a pessoa, catequizando, né? A descobrir, eu vi o Senhor. Né? Vai anunciar com graça, com dom e com misericórdia. Vai ser uma testemunha viva da palavra de Deus, de uma forma vibrante, de uma forma que anuncia, que celebra, né? E forma a identidade cristã da criança. Né? O catequista que é orante e que leva a oração. Gente, vamos deixar no mudo. E a comunidade que vai trabalhar também a palavra de Deus, porque a gente tem que fortalecer muito a nossa comunidade. Pede para desligar os microfones. Quem sabe mais para frente a gente até consiga trazê-los também no momento de formação. Quem sabe no nosso encontro de seminário apresentaria para os demais integrantes, né? Para os demais pastorais. Então, o catequista, para encerrar, a gente pode colocar o catequista como a testemunha da fé e o guardião da memória de Deus. Olha que lindo, né? Que belo olhar para o catequista e vê-lo como guardião da memória de Deus. Então, esse é um pequeno resuminho do que traz o nosso diretório. Se a Fernanda pode ir próximo, Fernanda? Podemos ir. Podemos ir mais um? Esse já é o nosso esqueminha, né? A gente já sabe, cada um já escolheu as suas trevas. Quanto mais a gente se doa, mais o Senhor se revela para nós. Quanto mais próximos, mais fortalecidos e agraciados pela sua presença. Que o Espírito Santo nos conduza nesse mistério da catequese. A gente encerra aqui o resuminho da primeira parte do encontro anterior, já pedindo aí as graças, né, as bênçãos do céu, para darmos agora continuidade com a Kátia e com a Luciene, que vão trabalhar o capítulo 1. Mas antes disso, só gostaria de fazer uma oração do catequista. Muito bem-vindos aos que chegaram, né, agora, já estavam na sala, muito bem-vindos, sejam todos acolhidos. Senhor, chamaste-me a ser catequista na tua igreja e na minha paróquia. Confiaste a missão de anunciar a tua palavra, de denunciar o pecado, de testemunhar com a minha vida os valores do Evangelho. É pesada, Senhor, a minha responsabilidade, mas confio na tua graça. Faz-me teu instrumento para que venha o teu reino. Reino de amor e de paz, de fraternidade e justiça. Amém. Muito bem-vindas as meninas aí catequistas que vão se apresentar com a palavra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal.
Boa tarde. Bom, nós vamos falar então sobre o capítulo 1, que é sobre a revelação e sua transmissão. A gente vai se dividir aqui, vai revezar entre eu e a Kátia, tá bom? Ao longo do capítulo. A gente procurou fazer um resumo do capítulo e trazer aqui os pontos mais relevantes, mais importantes para a gente conversar. O capítulo 1, pode passar? Ele é dividido Lu, em... Lu, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo te colocar no controle remoto. Aí eu vou colocar você aqui, você muda, tá bom? Ah. Vê se deu certo aí. Eu coloquei você no controle remoto. Confirma pra mim. Isso. Deu certo? Você tá mudando a tela, sozinha. Tava testando. Peraí, deixa eu voltar então. Pronto. Beleza? Então, beleza, obrigada. Então, ele é dividido em 4 temas, né? Esse capítulo 1. O primeiro tema que fala sobre Jesus Cristo, e Jesus Cristo como revelador e também como revelação do Pai. Depois, a fé em Jesus Cristo, a resposta a Deus que se revela, e a transmissão dessa revelação na fé da igreja. E, por fim, a evangelização no mundo contemporâneo. Ou seja, aqui traz alguns conselhos para o dia de hoje, né? Pode passar, Lu. Não sei se ele obedece na hora, se ele espera um pouquinho. Pronto, eu acho que foi. Para mim ainda não. Não. Bom, como a Lu disse, né? Nós vamos falar agora no início sobre Jesus Cristo, revelador e revelação do Pai. Tudo o que a igreja é e faz é um fundamento no mistério da revelação de Deus a nós. São Paulo nos diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante do amor e para sermos filhos adotivos por obra de Jesus. Deus, desde o início da criação, nos mostrou sinal da salvação e do seu amor por nós. Mesmo quando as pessoas acabam rejeitando a Deus, rejeitando o seu amor, ele não cessa de chamá-los, porque Deus ele quer que cada um de nós encontremos a felicidade. Ele fala conosco como amigos, conviveu conosco e nos chamando à comunhão com Ele. Então, a nossa comunicação com Deus é uma comunicação como amigos, né? Não simples conhecidos, mas Ele quer que nós possamos viver em comunhão com Ele. Deus ele se manifesta e realiza seu desígnio na pessoa do Filho. Através de Jesus, Deus revelou o seu amor por nós. Ele nos revela uma vida nova, né, através do perdão dos pecados, a justiça, a santificação, a redenção e a adoção dos filhos de Deus e a herança do céu. Como um parentesco com o Filho de Deus. E que notícia é melhor que essa, né? Nós temos, a gente ter um parentesco com o Filho de Deus. Pode seguir. Aqui vamos falar um pouco sobre como que tem que ser o anúncio cristão, a comunicação desse desígnio divino que a Kátia mencionou no anterior, né? Então, esse desígnio divino nada mais é do que a própria realização divina, né, sobre nós, sobre a humanidade. E a comunicação dessa realização, ela precisa ser baseada no amor, né? Então, ela envolve o mistério de amor. Nós, aqui, somos chamados a responder o chamado de Deus, né? Responder e nos tornar um sinal de amor, né? Aqui entre os nossos irmãos, aonde quer que a gente esteja. É por meio também da revelação da Trindade e da vocação filial em Cristo, né? Que precisa ser o nosso anúncio cristão.
e também mostrar a oferta de salvação que Jesus ele trouxe para nós, né? E por fim, todos nós somos chamados para reunir na igreja a humanidade que está dispersa, realizando a comunhão com Deus, a união fraterna. E aqui um ponto interessante para a gente perceber é que a nossa comunicação da revelação do Pai, esses 4 itens, eles estão interligados. Porque para eu reunir a humanidade que está dispersa, né, para eu falar onde quer que eu esteja, eu preciso falar com amor, né? Não é simplesmente impondo, precisa ter uma forma de falar. Então, através do amor, também que está ligado à Trindade, então a gente vai revelando o mistério da Trindade, da nossa vocação filial e a oferta da salvação. Então, esses 4 elementos, eles andam juntos na nossa comunicação. Jesus nos deixou o Espírito Santo e enviou os discípulos para continuar a obra da salvação. Como nós podemos ver em algumas partes da Bíblia, né? Jesus nos disse, né? Disse aos seus discípulos: proclamai, fazeis discípulos, ensinai-os, sereis minhas testemunhas. Fazei isso em memória de mim. Amais uns aos outros. Caracterizando assim a dinâmica do anúncio, né? Essas são as palavras do próprio Cristo, que nos deixou, né? E nós vemos tudo isso na Bíblia. Lu? Passou. Todas essas palavras, né? Esses ensinamentos, nós podemos observar na Bíblia, né? A palavra de Deus. A evangelização portanto, uma realidade rica, complexa e dinâmica, que em seu desenvolvimento incorpora diversas possibilidades: o testemunho e anúncio, palavra e sacramento, mudança interior e transformação social. Há uma variedade de experiências de anúncio que o Espírito Santo nos inspira, todas elas. É importante destacar aqui também que esse ponto, que a nossa realidade, ela é rica, ela é complexa, ou seja, ela não é fácil, ela é dinâmica, ela está sempre mudando, em constante evolução. Então, o nosso anúncio, ele precisa se adequar a isso, né? E eu acho que o diretório, ele veio para nos suscitar isso também, para nos provocar nesse sentido. E, claro, a evangelização, ela precisa ser guiada pelo Espírito, né? Então, essa foi a primeira introdução. Então, a primeira parte do capítulo é mais uma introdução, falando um pouco sobre Jesus e a revelação, o anúncio, né? E aqui, entrando na segunda parte, a fé em Cristo, que é a resposta a Deus que se revela. Então, nós, seres humanos, naturalmente, a gente nasce com uma inquietação interna aqui, buscando entender ao longo da nossa vida qual que é o sentido da nossa própria existência, né? E aí, a busca de entender esse sentido, nós encontramos em Cristo a capacidade da gente se compreender plenamente, a intimidade com Ele, e também conhecer os caminhos da verdade. Então, a fé, né, acaba sendo uma resposta a esse sentimento de descobrir qual que é o sentido da nossa vida, né, da nossa existência. E a fé, a gente pode dividir ela em 3 elementos principais aqui. Que seria, primeiramente, o acolhimento do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, uma adesão sincera à sua pessoa e uma livre decisão de caminhar em seu segmento. Então, a fé, ela é uma decisão, ela é um ato individual, né? É uma atitude nossa de conhecer e de acolher o próprio amor de Deus. A gente pode dizer, então, em resumo, que a fé, ela é um sim para Jesus. E aí nós podemos dividir em 2 dimensões.
Então, a primeira, que o capítulo chama de Fides Qua, que seria o nosso abandono confiante em Deus. Então, nas circunstâncias que a gente tem na vida, né, em diversas situações, quando o ato da gente se abandonar e confiar inteiramente em Deus é uma dimensão da fé. E aí entra a segunda dimensão, que se chama de Fides Quae, que seria o nosso consentimento amoroso a tudo que Ele nos revelou. Então, abandonando inteiramente a Jesus e confiando na resposta dele, né, nas ações dele, caracteriza, então, as dimensões da fé. Bom, nesse próximo, nós vamos falar sobre a transmissão da revelação na fé da Igreja. A revelação é para toda a humanidade e é da vontade de Deus que esta revelação fosse transmitida de geração em geração. Deus, ele quer que ele seja revelado, né, para toda a humanidade sem distinção de raças, de etnias. Ele não quer que seja só um tipo de pessoa, entendeu? Ele pede que a fé dele seja revelada para toda a humanidade. A igreja, ela continua realizando a mesma missão que Jesus recebeu do Pai. Uma missão que faz parte do Filho, né? E uma missão que é parte do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é protagonista de toda a missão eclesial. E é ele que sustenta a obra de evangelização, agindo tanto na igreja quanto no coração de cada pessoa. A transmissão do Evangelho, segundo o Senhor, se deu de duas maneiras. Pela transmissão viva da palavra de Deus, que é uma transmissão tradicional, e por meio da Sagrada Escritura. As duas derivam da revelação de Cristo e se unem no mesmo fluxo, com a finalidade de tornar ativo na igreja todo o mistério de Jesus. A evangelização, ela não significa prioritariamente levar uma doutrina. Ela significa, sim, fazer presente o anúncio de Jesus. Então, nós não devemos se privar apenas na doutrina. Nós devemos levar o anúncio, né? levar Jesus até as pessoas que não têm esse contato, esse conhecimento. Agora, falando aqui no como teria que ser a evangelização nos dias de hoje, né, no mundo contemporâneo. Então, primeiramente, acho que está claro aqui que a igreja está passando por uma nova etapa evangelizadora, né? E como tudo que é novo, vai surgir as dificuldades, né, decorrentes a essas mudanças. E por isso, vem a exigência para a gente se renovar, tanto espiritualmente, ou moralmente, e também, que seria mais no individual nosso, né, a nossa renovação individual, mas também a renovação coletiva, a renovação de pastorais, aliás, como a Avante colocou no início, né, e lembrando sempre que é o Espírito Santo que ele vai continuamente despertando nas pessoas essa sede de Deus na igreja, um novo fervor, novos métodos, e novas expressões para o anúncio da boa nova de Jesus. Então, por isso que é importante a gente sempre, por mais que tenham diversas mudanças, a gente sempre se voltar para que o Espírito Santo possa nos conduzir diante dessas mudanças, né? Por todo esse caminho. E aí aqui eu coloquei uma frase interessante para a gente refletir do capítulo, que fala o seguinte: não há maior liberdade do que a de se deixar conduzir pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo, e permitindo que Ele nos ilumine
guie, dirige e impulsione para onde Ele quiser. O Espírito Santo bem sabe o que faz falta em cada época e em cada momento. Então, aqui acho que é uma provocação para a gente, né? Quantas vezes a gente não se pegou calculando tudo na nossa vida, colocando cada setor da nossa vida numa caixinha controlada, né? Que nada pode abalar, ou até mesmo nos nossos encontros, quantas vezes a gente já não preparou tudo, fez um roteiro completinho e chegou lá, foi totalmente diferente, né? Então, é o Espírito Santo que age, a gente não pode se esquecer disso, não deixar que essa vontade de controlar possa deixar de lado o Espírito Santo, né? Não se abra para isso. Então, isso que eu achei também muito interessante aqui sobre essas orientações do diretório. Nessa renovada consciência da sua vocação, a Igreja repensa também a catequese como uma obra sua em saída missionária. Saberá fazer-se próximo das pessoas de nosso tempo, caminhando lado a lado, onde se encontram. Ela nos coloca, nessa saída missionária, nós devemos nos fazer próximos daquelas pessoas que estão no nosso dia a dia, mas que, por algum motivo, não está tão próximo assim. Nós devemos estar caminhando lado a lado, ao encontro dessas pessoas. Pode passar, Lu. A catequese também, ela forma a missão, acompanhando os cristãos no amadurecimento das atitudes de fé e conscientizando-os de que são discípulos missionários, né? Chamando a participar ativamente do anúncio do Evangelho e fazendo presente o reino de Deus no mundo. Então, a igreja é chamada a anunciar essa primeira verdade, que é o amor de Cristo. Cada vez mais a gente entende que não há anúncio de fé se não está presente, né? Se não tem um sinal de misericórdia de Deus. A própria misericórdia já é uma catequese. Então, a nova evangelização não pode deixar de recorrer à linguagem de misericórdia, feita de gestos, de atitudes, antes ainda de palavras. Então, nós devemos mostrar essa misericórdia de Deus através dos nossos gestos, né, das nossas atitudes para com as pessoas, né, antes mesmo de que a gente possa levar uma palavra até ela. Santo Agostinho afirma que a catequese se torna uma ocasião de obra de misericórdia, enquanto satisfaz com a palavra de Deus a inteligência daqueles que dela estão famintos. Então, Santo Agostinho, ele afirma, né, que a misericórdia, né, que a palavra de Deus é uma inteligência que a palavra de Deus ela vai saciar, né, o ser humano, né, as pessoas que não têm esse conhecimento, a palavra de Deus com ele, mas que eles estão famintos, né, por isso, eles estão famintos pela palavra de Deus, famintos, né, por Deus. Pode passar a luz. Então, a catequese educará a ser misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Nós podemos ver isso na passagem de Lucas, né? Deus, ele é misericórdia conosco, né? Promovendo o conhecimento e a prática das obras espirituais e corporais de misericórdia e convidando a procurar por novas obras que respondam às exigências atuais. Aqui é o convite também de ressaltar essa mudança, né? Essa provocação de procurar novas formas de se fazer, né? Um ponto também importante que o diretório vem trazer para a gente é a importância do diálogo com o mundo que a gente vive. Então, essa renovação, né, durante esse período de mudança, a gente precisa conversar com esse mundo que a gente está
tá vivendo, né, com essas novas realidades. A igreja, ela tem o papel de se fazer palavra, de se fazer mensagem, de se fazer colóquio, ou seja, não é os nossos encontros, entendo que não tem que ser uma coisa, um monólogo, né, que só um fala e as crianças escutam e a gente é o detentor do saber. Não é isso que vem sendo colocado aqui. A gente precisa valorizar mais o diálogo, a troca, né? Esse colóquio, essa troca entre duas ou mais pessoas. Praticar, durante os nossos encontros, a escuta ativa. Escutar o que as crianças têm a dizer, o que elas têm de mensagem. Entender também, usar da misericórdia, como a Kátia falou, para compreender o que eles estão querendo dizer. Às vezes, né, a gente escuta, não necessariamente na catequese, mas às vezes na nossa realidade mesmo, particular, numa conversa, a gente não pratica a escuta ativa, a gente está... a pessoa está falando e a gente só está aguardando o momento da gente falar, e não está necessariamente, assim, importando ou tentando entender o que a pessoa quer dizer. E aí que vem a importância do diálogo, né? O quanto a gente não consegue evoluir nisso nos nossos encontros, em praticar mais a comunicação, escutar mais as crianças, não ficar lá limitado num roteiro e deixar que o Espírito Santo age. E aqui, o diálogo, ele é uma iniciativa livre e gratuita. Não, como eu falei no começo, não tem que ser um monólogo, uma coisa imposta. Não, é uma coisa livre. A gente tem que ser uma coisa dinâmica. Não pode ser uma coisa em imposição, né? Ela precisa ser baseada no amor. Ela não é proporcional aos méritos daqueles que estão falando. Então, não é porque eu mudo os meus interlocutores, as pessoas, né? O tipo de pessoa, o tipo de conhecimento que ela traz, que eu tenho que mudar o meu tratamento com elas. Eu tenho que tratar todos com o mesmo amor, com a mesma misericórdia. Não pode ser também uma obrigação. O diálogo, ele não é uma obrigação. Ele é para todos e sem distinção. E ele cresce gradativamente, né? E tudo isso, ele vai contribuir para a paz, né? Para a paz entre a nossa comunidade, os nossos relacionamentos, seja ele na catequese ou seja fora, né? O diálogo, ele é um ato que traz a paz, né? Ele é sempre, como diz aí o ditado, o diálogo, a comunicação é sempre o melhor remédio. No tempo da nova evangelização, a igreja deseja que também a catequese enfatize esse estilo dialógico, né? Para que seja mais facilmente visível o rosto do filho, que assim como a samaritana no poço se detém para dialogar com cada pessoa, a fim de gentilmente conduzi-la à descoberta da água da vida, a catequese é um autêntico laboratório de diálogo, porque nas profundezas de cada pessoa encontra-se a vivacidade e a complexidade, os desejos e as buscas, as limitações e às vezes também os erros da sociedade e das culturas do mundo contemporâneo. Também para a catequese trata-se de manter um diálogo pastoral, sem relativismo, que não negocia a própria identidade cristã, mas que deseja alcançar o coração do próximo, dos outros que são diferentes de nós, e ali semear o evangelho. Aqui, só para fazer um apanhado aqui geral sobre o que a gente trouxe, acho que alguns pontos importantes para destacar aqui, primeiramente, que a gente precisa se abrir para ser conduzido pelo Espírito Santo, né? Não se limitar a simplesmente roteiros, a deixar tudo minimamente calculado. A gente precisa deixar que o Espírito Santo aconteça, assim, e nos inspire. Também vem ressaltar
o diálogo, a misericórdia, né, para a gente saber lidar com as diferencialidades, com as diferentes crenças, as diferentes formas de enxergar o mundo, a misericórdia, né, e como a Kátia colocou aqui, o exemplo igual a Jesus, né, quando encontra a samaritana. Então, a gente tem que trazer esse exemplo, porque ele poderia nem ter falado com ela, né? Ele poderia simplesmente ter seguido o seu caminho, mas não, ele gentilmente foi até ela. Então, olha o exemplo que ele nos deu, né? E é esse exemplo que a gente tem que colocar em prática na igreja, seja na catequese, seja em qualquer pastoral. Porque se nós, que somos de Deus, né, que somos cristãos, não colocarmos isso em prática, vem o mundo, né, e faz isso melhor que a gente, se a gente deixar. Então, eu aqui, particularmente, eu gostei muito dessa colocação aqui de como que tem que ser a evangelização, porque meio que coloca um estralo, né, para a gente sair da nossa inércia, que a gente já fazia da mesma forma há tanto tempo, e provocar, porque o mundo está mudando. Se a gente não acompanhar, infelizmente, a gente acaba perdendo muitas pessoas aí pelo mundo. Então, é isso. Nosso resumo. Espero que vocês tenham gostado, né, Lu? Olha, muito bom, muito bom. Achei muito bom também. Pegaram, assim, filé mignon do capítulo, né? A gente tem alguns minutinhos. Se alguém quiser acrescentar um apontamento, 1 ou 2 minutinhos de fala, 2 ou 3 pessoas no máximo, em termos de abordagem do capítulo, acho que está perfeito. Acho que vocês pegaram tudo mesmo. E quanto mais a gente lê, mais a gente acha coisas gostosas e empolgantes. Alguém gostaria de colocar um apontamento do capítulo que estudou? Eu achei muito... A Luciana que está falando, Vande. Eu gostei... Tudo bem? Eu achei muito interessante essa abordagem de se colocar, se entregar quase que a providência, né? Deixando o Espírito Santo agir, né? A gente tem que aprender, e acho que esses tempos atuais que a gente vem desenvolvendo essa catequese online, à distância, ou por alguma plataforma digital, ou pelo WhatsApp, isso tem ensinado muito, porque, de certo modo, a percepção que eu tenho é que por incrível que pareça, essa catequese ela tem dado um ar um pouco mais humano, na medida em que a gente passa a ficar com uma preocupação maior em ouvir o outro lado, para aí sim direcionar o encontro, né? Que é justamente o que as meninas falaram, a Lu falou, né? De repente você programa um encontro e você, às vezes, vai para a sala, não, porque eu tenho que passar pelo item A, B, C e D. E não dá tempo do catequizando, dele retornar, né? E quando a gente deixa o Espírito Santo agir, de repente você coloca um assunto e o encontro acaba indo para uma outra direção. Por quê? Porque aquele direcionamento vai atender aquele grupo que vai fazer com que a gente consiga aí fazer essa transmissão mais humana, né? Que é tocar o coração. Então, quando a gente toca o coração de alguém, a gente conquista, né? E esse enfoque em ficar aberto à revelação, né? Ao Espírito Santo, permite que a gente toque no coração. E quando você toca no coração de alguém, você conquistou, né? Esse caminho é que eu acho bacana, que foi apresentado no capítulo das meninas. Eu gostei muito também dessa parte, porque o catequista como especialista em humanidade e espiritualidade, que é o que a Lu colocou bem também. É o catequista com toda essa espiritualidade transmitido para o catequizando. Né? Mais alguém gostaria de partilhar? Meninas, vocês mesmas que fizeram o capítulo, gostariam de acrescentar alguma coisa que talvez vocês lembraram agora, ou
Tem mais uns minutinhos para vocês, então. Eu acho que, só complementando aqui o que a Lu falou, que eu acho que também, além dessa questão, o X da questão, às vezes, é mais a gente saber lidar com o fato que a gente não controla tudo e não se atemorizar por isso, né? Ficar nervosa, decepcionada, né? Porque as coisas não saíram como planejado. Mas não é uma coisa entre a gente e as outras pessoas. A gente é só um instrumento. É muito mais entre Deus e as pessoas, né? A gente é só a forma como isso vai chegar. E aí a gente não precisa se sentir decepcionado, se prender porque não saiu do jeito que eu queria. Não é. Acho que esse diretório vem para ensinar isso, para a gente sair dessa mentalidade. Ele fala o catequista provoca o encontro, né? O catequista é aquele que vai provocar o encontro. O encontro vai acontecer entre quem? O catequizando e Jesus, né? Isso é muito bonito a gente ouvir, né? Saber que ele faz esse trabalho. Ô Lu, a gente é só a caneta, não é isso? Exatamente. E olhe lá ainda, hein? Bem pequenininho. Uma coisa também bacana, que vocês falaram, mas que vale a pena reforçar, que a palavra de Deus é o próprio Deus. Então, quando a gente leva a palavra de Deus por meio da tradição, do testemunho, dos livros, né? Do magistério da igreja e a própria Bíblia, a gente está levando o próprio Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus, né? A gente saber que nesse capítulo que vai falar da evangelização, quanto é difícil, e daqui para frente vai se tornar mais ainda, mas a gente não deve ter medo, né? Deve confiar em Deus, confiar no Espírito Santo, se fundamentar, estudar, se respaldar, estar junto nesse diálogo que a Lu e a Kátia bem colocaram, dialogar entre nós e entre as pastorais, né? Um diálogo que também de intimidade com Deus, né? Esse capítulo também é muito falado chamado do amor, para a verdade, para a união, para a comunhão com Cristo, né? Então, o conceito de evangelização, ele se tornou muito amplo. E o diretório vem nos ajudar a alinhar o que a gente pensava antes com o que deve ser agora, com o que a igreja espera de nós. Acho que esse é o caminho nosso de estudar o diretório. O que a igreja espera de nós, nessa nova evangelização, frente à nova sociedade, né? O que espera de nós catequistas, de nós da liturgia, da pastoral familiar, o que se espera da igreja, né? No caminho de evangelização, no sentido amplo, né, da palavra. Mais alguém? Um desafio aqui que ele nos coloca também, que foi que eu achei mais desafiador, que foi difícil para mim contextualizar com a nossa realidade como é hoje, que é o ponto que ele fala da saída missionária, que para mim é um dos pontos mais difíceis de visualizar e como fazer. E aí eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa aprender, como fazer essa saída. Hoje a gente vê, por exemplo, a saída de vocês pelas comunicações mesmo, né? Vocês abriram a casa de vocês, o espaço, as famílias abriram as suas casas, isso é uma saída, né? Porque antes a gente pensava assim, eu também pensava, e acho que esse é um desafio, pegar a maletinha e ir lá visitar a criança, ir nas partes que não conseguem chegar até nós, né? Mas hoje a gente vê que a gente está chegando em muitos lares. A igreja de saída, que ele vai falar também da cultura digital, né? Como que nós, enquanto cultura digital na nova sociedade, como que a gente pode atingir o outro? Nós vamos ter que mudar o nosso modelo. Ainda podemos pegar a sacolinha e ir lá entregar, né, uma folhinha, uma oração para a criança, um versinho, podemos. Mas vai ser esse momento de de abertura da cultura digital, acho que também é uma saída missionária, né? A gente está em ação o tempo todo. E vocês, mais do que todos, nós sabemos, vocês sabem melhor que nós, o quanto vocês abriram o leque, sem esperar, né? Da noite para o dia, tiveram que fazer das tripas coração e chegaram nos lares e tem tido resultado. Então, acho que tudo é um desafio, mas essa questão que você colocou, é bom a gente deixar mesmo aí. O que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa saída? A próxima saída, né? A primeira talvez seja esse pontapé de estudar, né? Ô, Vande,
Vande. Oi, Liliane. Sim. Desculpa fazer um adendo aí nessa sua colocação, que além da gente ter que se adaptar e fazer um encontro de um modo diferente, eu notei, pelo menos com a minha turma, que eles se soltaram muito mais nesses encontros virtuais, e eles falam muito mais, e eles se sentem tão bem. Eu não sei se é porque eles estão em casa, mas é totalmente diferente os encontros que estão acontecendo de maneira Tá virtual. No mundo deles, né, Liliane? É Nossa! O mundo deles. E eles falam, e eles participam, e eles... Hoje, a gente fez um encontro com os pais, porque como a gente de quarta-feira não consegue fazer um encontro proposto com os pais durante a semana, eu agendei. Eles fizeram uma apresentação dos temas que eles mais gostaram em PowerPoint e apresentaram para os pais. Olha, foi super bacana, foi super legal, assim, e os pais adoraram. Então, vai fazer parte, eu acho que daqui para frente, essa mudança. Algumas coisas a gente vai aproveitar. Bem, desculpa aí interferir. Imagina, ótimo. Pra... Eu sei que a gente está... Guardem aí os apontamentos. Eu só queria, se for alguém... Tem mais um minutinho, se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Pra gente eu quero, Vande. Por favor. Então, porque a Lu estava falando, né, de sair do roteiro. Nossa, a minha turma de quarta. A minha turma de quarta me faz sair do roteiro quase sempre. Então, eu já até peço para o Espírito Santo, Senhor, me ajude. Não é nem por nada, é porque assim, eles são mais velhos e eles têm os questionamentos. A semana passada, agora, quarta-feira, a gente trabalhando, né, sobre crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí eles já vêm com a ciência, mas eles vão assim, sabe? Eu já falo, Senhor, o Senhor me ajuda aqui, eu já trato todos os meus santinhos aqui, ó. Já faço ficar tudo aqui me ajudando. A turma toda. Ficar me ajudando. Outro dia vieram com questionamento, nem foi no dia do encontro, a respeito da representação de Deus, por que ele era apresentado como masculino, né? Por quê? Que ele é representado como homem. Porque se ele é um espírito, se ele é uma luz, não teria gênero. É só para ter uma ideia. Então, assim, mas a gente ficar pensativo, são os desafios, né? Essa turminha faz fugir bem do roteiro, mas é bem legal, porque dá para aprofundar mais a questão, né, da fé e tudo, porque aí, né, a gente vai relacionando a questão da ciência, como que Deus está por trás de tudo, porque eles, não, mas e não sei o que, aí teve o Big Bang, eu falei, tudo bem, o que é o Big Bang? É uma explosão. E quem foi que permitiu a explosão? Aí eles, Deus, né? Chega. Bem, antes da gente encerrar, eu queria já agradecer a acomodação de horário que vocês conseguiram fazer. Eu tive que puxar um pouquinho justamente por causa de um compromisso. Eu vou ver o que a gente consegue fazer para não precisar mexer mais nos horários, que a gente combinou sempre às 4h30, né? Mas eu já agradeço, parabenizo a Lu e a Kátia, vitoriosos, eles explanaram muito bem. E combinar com as próximas, que é a Roseli e a Vanderly. A Roseli está com a gente, né, Roseli? E a Vanderly, não sei se a Vanderly está, não consigo visualizar todo mundo. Sim. Eu entrei então, atrasada, Vandy, desculpa. Não tem problema, depois você pega a gravação. É que acabou atrasando, o online é ruim, puta Deus, o encontro do Caminho Cristão acabou atrasando, eles fizeram vários questionamentos, acabou 4h30, desculpem a todos. Não tem problema. Mas eu vou ver, fica gravado, né? Fica. Vocês vão explanar no dia 12 de setembro. Tá, eu combino com a Roseli direitinho. Tá, é o capítulo todo, né, que a gente vai estar fazendo, esse capítulo 2. E é a identidade, né, da catequese, um capítulo que todo mundo, então fica como tarefa para todos nós lermos, grifarmos o capítulo 2, a identidade da catequese. E para a explanação, vocês podem mandar em texto ou em PowerPoint, mas não se preocupem em colocar nenhum efeito no PowerPoint, porque a Fernanda, ela está fazendo com muito carinho essa parte, a Lu e a Kátia até fizeram bastante coisa, mas como a Fernanda está fazendo no estilo que ela começou, para padronizar, é uma criação dela, que ela faz essa parte, gosta de fazer essa parte, tem essa expertise, né?
e ela vai padronizar os slides. Então, não precisa colocar efeito, pode colocar o texto mesmo cru ali. Usar Mas antes do dia ela manda uma versão para a gente validar, porque na hora de apresentar é bom a gente estar familiarizado com Pode. Se você o conseguir PowerPoint. mandar um pouquinho antes, por exemplo, na segunda-feira ou terça daquela semana, ela faz os legal. efeitos e te manda. Comigo ela fez assim, deu tempo, a gente mandou bem antes, que era pouquinha coisa também. Não precisa ter muita coisa no slide, pode ficar mais para a fala de vocês, né? A gente combina os slides entre 15, entre 10 e 20, na verdade as meninas fizeram 15, né? Então, de 10 a 20 slides, e fundo branco mesmo, depois ela coloca os efeitos. A apresentação 15 minutos para cada uma, com mais um pouquinho de tempo, e no total de 45 minutos a apresentação como um todo, entre a apresentação de vocês, o acréscimo do grupo e o feedback depois de vocês. Tá bom assim para você, para a Roseli? Tá bom. Para mim tá ótimo. Tá. Perfeito. Ficou bom de ouvir as meninas também, né? Com o slide é bom de acompanhar. O encontro vai ficar gravado, né? A Fernanda teve que se ausentar, parece que faleceu um primo dela. Ela recebeu a notícia, está bem abalada. Sorte que ela compartilhou aí para a Luciene mudando as telas, né? Olha como o Espírito Santo age mesmo, né? Porque senão nós não teríamos como conduzir aí o encontro. Então, a gente pede aí, vamos até encerrar o encontro, agradecendo a Fernanda pelo que ela está nos ajudando. Vamos fazer esse trabalho aí junto e pedindo, né, que Deus conforte o coração dela, da família, né, dessa pessoa que ela perdeu, do primo. É sempre muito triste a gente se despedir de alguém, né? E pedir por todos nós catequistas, por todos nós evangelizadores, por todos nós que estamos nessa busca, né, do conhecimento, da tradição da igreja, tentando melhorar, né, cada dia mais a nossa espiritualidade por meio da nossa vocação. Porque a vocação é um presente que Deus nos deu justamente para a gente ter um pouquinho mais tempo. Aí eu peço, se alguém do grupo quiser finalizar com a nossa oração do dia, para a gente encerrar o nosso encontro. Então, eu queria pedir que o nosso Pai, que Ele continue a nos inspirar com o seu Espírito Santo, a nos conduzir nessa nova etapa de evangelização, que Ele possa nos capacitar sempre, né, diante de qualquer dificuldade que possa aparecer, e que a gente nunca se esqueça, né, que nós, como o Guto falou, somos só a caneta nesse um mistério muito maior que é do amor de Deus por nós. E como a gente falou também, que Deus possa, em sua infinita bondade, derramar misericórdia sobre a Fernanda, a família dela, né? Que Ele possa confortar o coração de todos nesse momento doloroso, e também de todas as pessoas que perderam algum familiar, né, recentemente, que Deus possa ter misericórdia. Queria colocar também em intenção uma colega, que ela perdeu o pai num dia, e no mesmo dia ela estava gestante e ela teve o bebê no mesmo dia. E é um momento muito difícil de sentimentos diferentes ao mesmo tempo. Então, eu queria pedir que Deus possa olhar por ela, que chama Luísa, e abençoar o filho dela e toda a família dela. Amém. Vamos fazer uma salve, rainha, todos juntos? Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida dos esperança nossa, salve. A vós bradamos, gritados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a coisa advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Feliz dia do catequista. Obrigado. Hein? Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Tchau, Parabéns. tchau. Obrigada a Obrigado. vocês. Precisa fazer um café virtual, hein? Isso. O café virtual, boa ideia. Boa ideia. Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Parabéns Deus para abençoe. todas. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Para todos. Tchau, tchau. Surpresas, as histórias que nos marcam e uma